Você sente como se houvesse um vazio dentro de você, um vazio que, embora você tente preencher com alguma coisa, um vazio que sempre volta. Você até tenta se preencher, você tenta que seja diferente, só que não é. Sempre o vazio volta para dentro de você. Eu te convido a você ficar até o final desse vídeo, que nós vamos tratar desse assunto. E se você der ouvidos ao que diz a palavra de Deus, a sua situação no final desse vídeo, ela vai mudar. Ela vai ser completamente diferente. Grande é o número de pessoas que passam por isso atualmente. Pessoas que sentem como se tivesse um vazio dentro da alma, um vazio que nada consegue preencher. A pessoa pensa que, olha, se ela for numa festa, se ela for num bloquinho, então se a pessoa ela participar ali, ela vai ficar bem, ela vai se preencher. Se ela beber ali alguma coisa, se ela fumar alguma coisa, então ela vai ficar bem, então aquilo vai resolver o problema dela. Só que no final, quando aquilo passa, a pessoa volta para a mesma situação, ela volta para o mesmo estado de antes, um estado de vazio, um profundo vazio. Ou a pessoa pensa que ela precisa de férias. Se eu tirar férias, então eu vou me renovar, então eu vou ficar bem, então esse vazio vai passar. Eu estou precisando de férias. Aí a pessoa tira as férias. No primeiro, no segundo dia, ela até fica bem, fica feliz. Só que aí o tempo passa, as semanas passam e o vazio vai voltando, se não voltar pior. Aí os 30 dias acabam e a pessoa volta para a rotina ainda com o vazio dentro dela. Então, a sociedade, o mundo hoje, ele está sempre procurando alguma coisa para preencher algo que falta. Se você pensa comigo, se você raciocina comigo, se a pessoa sente um vazio, é porque algo precisa encher a pessoa. A pessoa precisa se encher de algo para que esse vazio venha passar. E é aí que muitos têm se lançado às coisas erradas. Em busca de se encherem, a pessoa tenta, só que aquilo não resolve. E a pessoa pensa que vai resolver, só que na verdade ela só está se embriagando ali espiritualmente. Porque a pessoa pensa que vai ficar bem, só que depois, quando o efeito passa, tudo volta normal. Ou seja, a pessoa ela se embriagou. E olha só que interessante o que diz no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Está escrito assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A gente pode trazer esse se embriagar com vinho como o que nós falamos anteriormente. A pessoa tenta se preencher com alguma coisa, a pessoa tenta buscar alguma coisa, só que ela continua vazia, ou seja, ela está se embriagando. Ela está se embriagando com aquelas coisas, porque quando o efeito passa, tudo volta ao normal, o vazio volta. Só que o final do versículo ele diz: enchei-vos do Espírito. E aí está a resposta, aí está a solução para o problema. Se a pessoa ela praticar isso, então ela vai resolver o problema na raiz. Se você passa por isso, se você se encher, não de vinho, como diz aqui no versículo, ou seja, das coisas, mas se você se encher do Espírito, então a sua situação vai mudar. Você precisa do Espírito de Deus. O que é o Espírito Santo, afinal? Ora, você tem o seu espírito, não tem? O seu espírito, você tem os seus desejos, você tem as suas preferências, você tem os seus gostos. O Espírito de Deus é o mesmo, só que de Deus, só que são as coisas de Deus, ou seja, o Espírito Santo ele traz os pensamentos de Deus, ele traz as preferências de Deus, ele traz a direção de Deus. Então, você precisa do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, então esse vazio ele vai embora, porque Deus, ele é sempre grande. Deus, ele preenche. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando ela tem Deus, então nada pode fazer Deus diminuir, Deus ir embora. Então a pessoa vai estar sempre bem, a pessoa vai estar sempre em paz quando ela recebe o Espírito Santo. E para a pessoa ela se encher do Espírito, primeiramente ela precisa se esvaziar das coisas erradas, ela precisa se esvaziar do pecado,
se esvaziar da mentira, se esvaziar do orgulho, se esvaziar da prostituição, se esvaziar da pornografia, se esvaziar de tudo aquilo que afasta ela de Deus, de tudo aquilo que contamina ela. E então, ela se afastando, se esvaziando disso, então a pessoa se arrepende e então ela busca o Espírito Santo, ela se enche de Deus. E aí você se enche das coisas de Deus. Se você se enche das coisas de Deus, então aí sim você vai ficar bem. No versículo 19 diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aí no 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o versículo ele diz, se enche das coisas de Deus, se enche da palavra de Deus, se enche das músicas da fé, das músicas de Deus, para que você venha estar se enchendo das coisas do alto. Se você se enche das coisas do alto, então o vazio ele para, o vazio ele vai embora, porque você está se enchendo de Deus. E você se enchendo de Deus, então é aí que a sua vida muda. Então, se você praticar o que diz essa palavra, se você colocar em prática na sua vida, então a sua situação vai ser completamente diferente. Se você tinha um vazio dentro de você e você pratica isso, então tenha certeza que o vazio ele vai sair, o vazio ele vai sumir, porque você está obedecendo, você está se enchendo de Deus. Estamos chegando ao final desse vídeo, mas eu te convido a você participar, escreva o seu comentário abaixo, participe. A sua participação contribui para que esse conteúdo ele avance, ele chegue também a outras pessoas. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, ative o sino de notificações e assim você vai receber os próximos vídeos com uma mensagem de fé que aqui forem postados. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.